Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco neste culto online. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está conectada conosco na tua presença. Deus, que o Espírito do Senhor use esse instrumento para abençoar, para ministrar corações, para, meu Deus, trazer entendimento, para desafiar, enfim, para o propósito para o qual o Senhor destinou a palavra desta hora. Deus, em nome de Jesus, eu já te agradeço pela tua fidelidade e o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus, quero pegar como base para esta palavra Filipenses capítulo 1, no versículo 6, onde está escrito: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olhando esse texto, nós percebemos que a fé, ela se apresenta em 3 tempos: o ontem, o hoje e o futuro. É o que o nosso texto nos leva a concluir. E a Bíblia diz que Deus, Ele era, Ele é, Ele há de ser. Este é o Deus que se apresenta nas Escrituras e no qual nós, de fato, aprendemos a crer. Então, se nós olharmos para trás, se nós reavaliarmos ou analisarmos a nossa vida, nós vamos perceber que lá atrás Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida, porque nós estávamos longe, estávamos separados, cada um teve uma experiência específica com o Senhor, Deus de uma forma ou de outra tocando, o Evangelho chegando, o Espírito Santo movendo, e alguma coisa aconteceu que nos levou a nós nos aproximarmos do Senhor e a rendermos a nossa vida completamente em suas mãos. Eu creio que Paulo, na sua carta aos Efésios, ele demonstra, ele descreve isso de uma forma muito interessante. No capítulo 2 de Efésios, Paulo diz assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo, ele traz uma descrição como era a vida de uma pessoa antes de conhecer a Cristo. Assim era a sua vida, assim era a minha vida, antes de nós termos tido uma experiência muito especial, muito real com o Senhor. Mas, glória a Deus, a graça de Deus nos alcançou. Deus fez com que alguém trouxesse o Evangelho até nós, com que alguém nos anunciasse o amor de Deus, nos falasse da obra que Cristo Jesus realizou em nosso favor, na nossa vida. E isso gerou em nós uma transformação de vida. Nós fomos resgatados, nós fomos perdoados e nós fomos transformados pela misericórdia e pelo poder de Deus. Paulo descreve isso aqui na sequência do capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 4, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar
nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que descrição linda da ação de Deus a nosso favor. Deus estendendo a sua mão, Deus movendo, Deus agindo e transformando as nossas vidas, nos levando à fé em Cristo Jesus. E isso, é claro, transformou a nossa vida. E é lindo porque diz aqui que Ele nos transformou e com Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, uma mudança radical de vida. Nós estávamos separados, caminhando para a morte, para a destruição. O Senhor nos tocou, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos levantou com a sua mão e nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. Você pode entender que mudança de vida o Senhor realmente processou no nosso coração quando nós cremos no Senhor, da morte para a vida, do caminho do inferno para estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então esse, de fato, foi o início da nossa vida cristã, quando nós conhecemos o Senhor e nós fomos transformados por Deus. Então nós cremos no Senhor Jesus e esta fé, ela de fato nos conectou com o Deus poderoso e trouxe uma transformação de vida. A Bíblia diz que houve em nós um novo nascimento, nós nascemos de novo pela nossa fé em Jesus Cristo. E aí passamos a experimentar o quê? A presença de Deus na nossa vida. Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Foi exatamente isso que Deus realizou através da obra de Cristo na nossa vida. Nós, de fato, passamos a ser novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso é lindo. Então passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Também aqui na carta aos Efésios, uma carta preciosíssima, com tantas verdades, com tantos ensinamentos, com tantas colocações preciosas da parte de Paulo na nossa direção. Diz também no capítulo 1, versículos 13 e 14, nele, em Cristo, é claro, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quando nós cremos, nós também fomos selados pelo Espírito Santo. Agora somos a habitação do Espírito Santo. Agora o Espírito mora em nós. Para quê? Para que a nossa vida cristã, ela seja uma vida bem-sucedida. O Espírito Santo, ele se propõe a nos assistir, a nos ensinar, a nos consolar, a nos fortalecer, a nos guiar. Ele tem múltiplas finalidades na vida daquela pessoa que entregou o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Então isso, com certeza, é algo lindo, porque Deus nos ama e Ele propõe todos os instrumentos necessários para que aqueles que creem consigam viver a sua fé, consigam vencer as suas lutas e batalhas e permanecer inabaláveis na sua caminhada cristã. Isso, de fato, aponta para o imenso e tremendo amor de Deus para cada um de nós. Então, tudo por meio da fé naquilo que Cristo realizou por nós. Então, a fé em Cristo Jesus na obra da cruz nos resgatou, fez com que o nosso passado fosse apagado, fosse simplesmente removido, toda a culpa foi paga pelo Senhor e quando nós cremos, nós simplesmente nos tornamos novas criaturas, totalmente
ligadas ao Senhor e agora vivendo essa nova vida que o Senhor nos propõe. Isso é o tempo da fé no passado, aquilo que Deus fez na nossa vida. O segundo tempo da fé é o tempo presente. Então nós nos convertemos e a nossa vida cristã, ela precisa acontecer todos os dias. Tivemos experiências no passado, foram lindas, foram maravilhosas, mas Deus, Ele quer que nós continuemos a ter experiências com Ele todos os dias. Precisamos vencer todas as lutas e batalhas e permanecer inabaláveis na nossa caminhada com o Senhor. Então, de fato, Deus, Ele tem propósitos muito importantes. E nós podemos dizer que, comparando a nossa vida hoje com a vida lá atrás, algumas coisas mudaram, circunstâncias mudaram, mas o desafio, ele continua o mesmo. E uma coisa também é certa, se Deus foi fiel para conosco no passado, nós podemos ter certeza, Ele continuará fiel no presente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Lá em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre é o mesmo. Então nele, lá em Tiago diz, não há mudança nem sombra de variação. Então se Cristo fez, Ele vai fazer. Porque nele não há mudança. Ele sempre é o mesmo Senhor. As circunstâncias podem mudar. Algumas coisas podem se apresentar de uma maneira um pouco diferente. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele vai sempre de novo estar presente e vai agir a nosso favor para que nós sobrepujemos todas as lutas e circunstâncias e permaneçamos firmes e inabaláveis na nossa fé nele. O nosso texto de Filipenses 1:6 diz que aquele que começou boa obra, Ele vai completá-la. Isso é, Ele agiu lá atrás e Ele vai continuar agindo diariamente na nossa vida, porque há uma obra a ser completa, há algo mais a ser realizado. E Deus, Ele não vai desistir, Ele não vai recuar, Ele vai continuar agindo na nossa vida da mesma forma, para que nós cheguemos ao nível e ao ponto em que o Senhor deseja que nós cheguemos. Glória a Deus por isso. Lá no Salmo 23, no versículo 1, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que o salmista quer mostrar com isso? Que esse Deus do qual nós confiamos, Ele é um Deus presente, realmente interessado na nossa vida. É o bom pastor, aquele que cuida de nós, e a promessa é: nada vai nos faltar. Que linda a palavra do Senhor, e isso precisa fortalecer a nossa fé, precisa ampliar a nossa convicção da presença e da ação do Senhor a nosso favor em qualquer situação. É verdade, às vezes nós enfrentamos situações mais difíceis, às vezes enfrentamos situações um pouco mais complicadas, mas o Senhor, Ele é fiel e poderoso para interferir em qualquer situação, nos pegar pela mão. Ele é o bom pastor para nos guiar à plena e total vitória. Agora, tem um detalhe que aqui em João, no capítulo 10, onde está essa palavra que Jesus é o bom pastor, tem uma palavra que eu acho que é interessante, está no capítulo 10 de João, versículos 27 e 28, diz assim, algo que é desafiador para você e para mim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos ovelhas, e Jesus tornou-se o nosso bom pastor. E aqui Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Então é essencial que você e eu reconheçamos a voz do nosso Mestre. Entendamos que aquilo que o Senhor nos fala e nos ensina é determinante para que a nossa vida seja uma vida de vitória. Que nós ultrapassemos situações e circunstâncias. Porque muitos caem, porque muitos têm problemas, porque passam a ouvir outras vozes. Nós somos cercados de muitas vozes. O que nós temos que aprender é discernir a voz do nosso bom pastor. Porque ele diz aqui que aquelas que são ovelhas, aquelas pessoas que são suas ovelhas, elas ouvem a sua voz. Ele diz, eu as conheço e elas me seguem. Nós precisamos olhar para o Senhor e seguir este mestre, para que nós vençamos as lutas e circunstâncias, permaneçamos inabaláveis. Esse é o segundo tempo da fé, a fé no nosso dia a dia, firmado em Cristo, firmado na palavra. Nós simplesmente voltados ao Senhor, dispondo-nos no coração de ouvir a sua voz e fazer aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. E então no versículo 28, diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Este é o objetivo. O alvo do Senhor é que nós alcancemos a vida eterna. E a promessa do Senhor é, elas não vão perecer. Ninguém vai arrebatá-las das minhas mãos. Se você estiver firmado, atento à voz do bom pastor, nada, mas nada mesmo, vai desviar você do caminho, vai afastar você desse Senhor querido e maravilhoso, que te ama e que está sempre ao seu lado para lhe dirigir e para lhe abençoar. Então, precisamos ouvir a voz do Mestre e precisamos o quê? Obedecer, seguindo as orientações desse Senhor. E aí, as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Há tanta promessa linda e maravilhosa. Por exemplo, lá em João, no capítulo 14, 27, uma promessa do Senhor para aqueles que creem e ouvem a voz do bom pastor. Jesus diz, eu deixo para vocês a minha paz dou a vocês, não a dou como a dá o mundo. Você vai desfrutar a paz. Quem não quer a paz de Jesus para a sua vida? Lá em João 10, 10, na segunda parte, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, promessa do Senhor. Quem não quer, quem não precisa de uma vida abundante que o Senhor promete? E Ele vai dar àqueles que creem e andam nos caminhos estabelecidos por esse Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, Paulo diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se nós crermos e seguirmos o Senhor, não haverá situação e circunstância que nos removerá da comunhão e da presença do Senhor. Não haverá ataque que nos vencerá, porque Paulo escreve que em Cristo nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. São promessas do Senhor e quando nós cremos, com certeza essas promessas se cumprirão e a nossa vida, ela será uma vida diferenciada, uma vida que o Senhor promete e que Ele realmente conquistou a alto preço para que nós a desfrutemos, uma vida diferente da vida daqueles que não conhecem e não seguem o Senhor. Então, primeiro estágio, primeiro tempo da fé, passado. Segundo tempo da fé, presente. Terceiro tempo da fé, futuro. É óbvio, é o futuro. Tá? E a palavra de Deus, ela diz que há uma morada preparada para aqueles que creem. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 14,
é linda essa palavra, no versículo 2 em diante diz, na casa do meu pai, é Jesus falando, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aleluia, é o futuro. A nossa fé, ela nos garante a herança eterna. Esse é o nosso objetivo, esse é o propósito final da nossa vida cristã. É nós um dia estarmos com o Senhor na glória por toda a eternidade. Mas para isso, é claro, nós temos que perseverar, firmes em Cristo até o seu final. E é muito importante a gente relembrar sempre de novo, por exemplo, o que diz o autor da carta aos Hebreus, Hebreus 13, no versículo 14, ele diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos aquela que há de vir. Você e eu não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos da Jerusalém celestial. E é isso que o autor da carta aos Hebreus diz, não temos aqui cidade permanente. Aqui nós somos forasteiros, aqui nós estamos de passagem. O nosso alvo é a Jerusalém celestial, é estarmos um dia com Cristo por toda a eternidade. E é isso que o autor dessa carta nos ensina. Também na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses no capítulo 3, no versículo versículos 20 e 21, nós lemos assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É isso. A nossa fé, ela gera em nós essa convicção e essa expectativa de que um dia o Senhor virá, de que um dia o Senhor buscará a noiva, de que um dia nós estaremos com Ele e seremos transformados, como diz aqui, igual ao corpo da sua glória. Que coisa fantástica! Nós livraremos desse corpo falível e receberemos algo novo da parte do Senhor, que o Senhor preparou para aqueles que creem no seu nome. Então, é lindo isso, é o futuro, nós caminhamos nesta fé, nesta direção, e você e eu temos que cuidar, porque nesse mundo, nós muitas vezes somos tão envolvidos nas coisas, que a gente acaba perdendo de vista o propósito maior da nossa vida, que é a eternidade. Por isso, Jesus disse assim, ei, não entesourem para vocês tesouros na terra, entesourem tesouros no céu, porque lá não tem ladrão, lá não tem ferrugem, lá ninguém vai roubar de vocês. E às vezes nós corremos atrás das coisas dessa terra, e elas não nos satisfazem, elas não preenchem os nossos vazios, elas não dão a segurança que o ser humano precisa. É Cristo Jesus, é a fé, é a palavra, e é isso que nós temos que perseguir de todo o coração. E Jesus, Ele nos incentiva para que nós façamos isso verdadeiramente com muita seriedade. Então, aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6, nós lemos essa palavra, eu estou certo que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 3 tempos da fé, no passado, quando Deus agiu e nos transformou, presente, a nossa fé que nos deve sustentar e nos manter firmes em Cristo, e a fé do futuro, que nós cremos que herdaremos tudo aquilo que o Senhor disse, que é a herança daqueles que perseveram firmes na fé em Cristo Jesus. Conclusão, nós precisamos mais e mais nos firmar no Senhor.
Ele é aquele que começou boa obra. Ele é aquele que sustenta a obra. Ele é aquele que nos coloca diante de uma eternidade maravilhosa. Por isso, é preciso conhecê-lo cada vez melhor. É preciso conhecer cada vez melhor a sua palavra. E é preciso cada vez mais comprometer-se com ele através da fé, para que nada e ninguém nos atrapalhe ou, de uma forma ou de outra, nos desestabilize, que nos leve a nós nos afastarmos desse caminho maravilhoso para o qual o Senhor nos trouxe e no qual Ele se propõe a nos manter todos os dias até a vitória final. 3 tempos da fé. No passado, quando Deus agiu. Hoje, Deus conosco. Futuro, a herança que Deus em Cristo preparou. Vale a pena crer nesse Senhor maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, Tu és incomparável. Tu és simplesmente maravilhoso. Obrigado, porque Tu realizaste uma obra lá no passado na nossa vida, que Paulo descreve muito bem na carta aos Efésios, capítulo 2, dizendo onde nós andávamos presos pelo inimigo, presos pelo pecado, vivendo segundo o nosso entendimento. Mas foi ali que o Senhor alcançou a cada um de nós com o seu evangelho, com a sua graça, porque o Senhor diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Obrigado, Senhor, por essa grande e tremenda salvação que o Senhor nos proporcionou em Cristo Jesus. Mas agora, o Senhor também se propõe a estar conosco todos os dias, porque nós continuamos debaixo de lutas, vivemos num mundo que jaz no maligno, somos cercados muitas vezes de pessoas incrédulas. Senhor, a minha oração é: sustenta o Teu povo firme todos os dias, derrama uma porção nova do Espírito, abre o entendimento do Teu povo para que entenda a palavra, submeta a sua vida aos princípios da palavra, para que todos sejam sustentados em fé por esta palavra e vençam todos os obstáculos e permaneçam inabaláveis. E, Senhor, guarda cada um, porque um dia nós temos uma herança que o Senhor diz que nós vamos herdar. Que todos permaneçam firmes, para que quando esse dia chegar, todos possam ser acessados a esse lugar na glória, para estarem com o Senhor por toda a eternidade. Senhor, eu oro e abençoo a cada um, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua família.